Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 2. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 20. Logo após a carta aos Hebreus é a carta do apóstolo Tiago. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Aquele Tiago, irmão de João, o apóstolo, ele morre logo no comecinho do livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreve essa carta aqui é o irmão físico, carnal de Jesus. Filho de Maria e José, o apóstolo Tiago. E depois, no final do livro de Atos, a partir do capítulo 15, vai começar a citar como ele, como uma das colunas da igreja, um dos principais apóstolos que estavam na liderança da igreja. E essa carta que tem aqui de Judas, você vai mais para frente, Judas, também é irmão de Jesus, que ele fala Judas, irmão de Tiago, outro irmão de Jesus, outro apóstolo do Senhor. Depois, que aquele Judas primeiro, Iscariotes, traiu, se enforcou lá, se matou, e esse Judas que escreve essa epístola, uma epístola curta, irmão de Jesus. Todos acharam? Tiago 2, a partir do verso 20, ele diz assim: Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recebeu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Olha que coisa forte que Tiago fala. Verso 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, em que a Tua presença está se manifestando de uma maneira tão maravilhosa, tão gloriosa, Pai. E nós pedimos que através da Tua palavra, o Senhor continue se manifestando, continue falando, continue, Senhor, nos conduzindo, Pai, da maneira que Te agrada. A Tua palavra diz que o Senhor é o oleiro, nós somos apenas o vaso nas Tuas mãos. Senhor, se precisa quebrar e fazer de novo, faça, Senhor. Tu tens total liberdade porque Tu és Senhor. Nós somos apenas servos, ó Pai. E a Tua vontade seja feita. E a Tua vontade seja, Senhor amado, cumprida nas nossas vidas, ó Pai. O mais importante do que a nossa vontade é a Tua vontade. Porque a Tua palavra declara que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que ela venha se cumprir sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos nesta manhã. Em nome de Jesus. O apóstolo está nos exortando. E a sua exortação é uma exortação preciosa. E ele fala que a fé, se não estiver acompanhada de atitudes, ela é uma fé morta. E ele vai dar o exemplo de Abraão. Abraão, quando ele tem a promessa de Deus de Isaque, a Bíblia fala que demora 25 anos para que Isaque venha a nascer, desde o dia em que Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, ali eu vou te engrandecer, ali eu vou fazer pai de nações. E Abraão e Sara não tinham filhos, eles então começam a sua jornada até Canaã, chegam em Canaã, peregrinam em Canaã, e até o dia do nascimento de Isaque, mais ou menos 25 anos se passaram. E quando Isaque já está grandinho, já é um rapazinho, Deus aparece a Abraão e pede para ele: olha, me oferece teu filho Isaque em sacrifício. E é exatamente a isso que Tiago está se referindo. Ele foi justificado pela sua atitude.
quando ele ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Hebreus no capítulo 11, aqui na carta anterior, vai falar que Abraão, ele creu que Deus era poderoso para trazer dos mortos novamente a Isaque, porque a promessa era que em Isaque será chamada a tua descendência. Então, quando Abraão ouve a voz de Deus, ele sai, ele vai caminhando até o Monte Moriá, ele edifica ali um altar, ele coloca sobre o altar a lenha, ele então amarra o seu filho, coloca o seu filho sobre aquele altar, e quando ele tira o cutelo para imolar o seu filho, a palavra de Deus diz que todas estas atitudes de Abraão foram motivadas pela sua fé. E a fé de Abraão era que, mesmo que ele viesse a sacrificar Isaque, porque a promessa de Deus era sobre Isaque, Deus ressuscitaria Isaque, Deus traria Isaque novamente à vida. Por isso ele está tão resoluto naquilo que ele está fazendo, ele está tão decidido, e a palavra de Deus diz que quando ele levanta a sua mão com o cutelo para sacrificar a Isaque, o anjo de Deus brada dos céus. O anjo de Deus bradou, chamou a atenção dele com um grito: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o menino, e não lhe faças nenhum mal, porque agora sei que tu temes a Deus, porque tu não me negaste o teu filho, o teu único. Agora sei. Quando é que Deus viu que Abraão confiava nele inteiramente? Quando Abraão disse ou quando Abraão agiu? Quando Abraão tomou uma atitude. Quando Abraão obedeceu. Quando Abraão fez algo. E é isso que Tiago está falando. Verso 22, a fé cooperou com as suas obras, e pela sua obra, a sua fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Não é porque Abraão tinha um sentimento, porque Abraão tinha atitudes de fé. A fé não é um sentimento. Às vezes a gente confunde a fé com sentimento. Tem pessoa até que confunde a fé com pensamento positivo. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar... Não, isso é pensamento positivo. A fé é uma convicção que eu tenho sobre a palavra de Deus, e ela tem que estar junto com uma atitude que me leva a colocar aquela palavra em prática na minha vida. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Eu criei no Senhor Jesus Cristo. Como é que eu criei no Senhor Jesus Cristo? Eu aceitei Ele. Eu recebi Ele dentro do meu coração e a minha vida mudou. Isso é conversão. Isso é nascer de novo. Hoje em dia as pessoas estão achando que a conversão é na mente. Não precisa mudar a vida. Eu creio em Jesus, eu sei que Ele é meu Salvador, mas não precisa transformar a sua vida. Continua no pecado, continua na prática da iniquidade e acha que está salvo. Não está, não nasceu de novo. Nascer de novo significa uma mudança, uma transformação total. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos isso lá em Maria Madalena. Nós vemos isso lá nos apóstolos, nós vemos isso em Paulo, transformação completa, mudança completa. Eles não continuaram a ser mais quem eles eram. Por quê? Creram no Senhor, e essa fé no Senhor Jesus se transformou em atitudes que mudaram a sua vida por completo. Por isso que quem não está no Evangelho não entende. Eles pensam que a pessoa vem para o Evangelho e aí alguém começa a fazer a cabeça dele. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. No Evangelho são escolhas que nós fazemos. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos aquilo que a palavra de Deus declara e nós decidimos por nós mesmos não fazer mais aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado. Para as pessoas do mundo, um exemplo bem simples. Para muitas pessoas que não conhecem Jesus, a mentira é uma coisa normal, faz parte da vida da pessoa naturalmente. Ela mente sem nenhum peso na consciência.
Tem até um termo aí, né, para tornar a mentira para essas pessoas algo bonitinho. Ah, uma mentirinha branca, uma mentirinha do bem. Não existe mentirinha branca, não existe mentirinha do bem, mentira é do diabo. Quem disse isso foi Jesus. A mentira nunca vai ser do bem, porque a mentira se origina no diabo. Jesus disse: o diabo é o pai da mentira. E quando a gente abre a nossa boca para mentir, nós estamos nos associando com o diabo. E a palavra declara: os mentirosos não herdarão o reino de Deus. É claro a palavra de Deus, alguém que mente. E hoje a gente vê as pessoas mentindo com tanta facilidade, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor. E, infelizmente, quando a gente olha para a política desse país, pessoa mentindo. Fala uma coisa, daqui um pouquinho fala outra. Na maior cara de pau, em público, diante das câmeras, não tem o menor constrangimento de mentir. Mas isso provém do diabo, não provém de Deus. E quando nós olhamos para isso, nós temos que, peraí, não posso mais mentir. A Bíblia diz que eu tenho que falar a verdade, mesmo com prejuízo meu. Mesmo que eu seja prejudicado por falar a verdade, eu tenho que falar a verdade. Um exemplo, Daniel. Saiu o edito, saiu o decreto que ninguém poderia fazer nenhuma oração a nenhum Deus, a não ser ao rei Dario, colocaram o rei Dario como Deus. O que Daniel, quando ele ouviu o edito, ele foi fazer? Foi orar. Mas ele se escondeu, ele mentiu, falou: olha, eu preciso resolver um assunto lá em casa. Não. Todos os dias a palavra de Deus diz que 3 vezes ao dia Daniel orava ao Senhor com as suas janelas abertas para o lado de Jerusalém. Daniel foi fazer aquilo que ele sempre fazia. Ele não mentiu, ele não enganou, ele não se escondeu. Tanto que foi fácil para os seus inimigos verem, testificarem do que ele estava fazendo e acusarem ele. Ele falou a verdade mesmo com prejuízo dele. Mas o que aconteceu então? Deus manifestou o poder em favor dele. E é isso que nós temos que entender. A palavra de Deus, ela vai nos dar um padrão de vida. Eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso adulterar. Várias coisas que estão na palavra de Deus. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho que afastar isso da minha vida. E isso eu faço porque eu conheci Jesus. E eu não quero mais saber dessas coisas. Eu olho para essas coisas, sei que isso não agrada a Deus, eu não quero na minha vida. Eu passo a buscar aquilo que agrada a Deus na minha vida. Isso são obras, são atitudes que, se não tiverem acompanhado da fé, a fé é uma fé morta. A pessoa fala: eu creio em Deus, mas as atitudes mostram que a sua vida está completamente o oposto da palavra de Deus. Então é uma fé morta. É uma fé que não tem efetividade diante de Deus nenhuma. Não vale. Efésios capítulo 2 diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mas uma fé que não tem atitudes, que não tem uma transformação, é uma fé morta. Quando a gente olha para o Sermão da Montanha, no final ali, Jesus vai falar: muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Por quê? Fé morta, fé sem atitudes, fé sem obediência, fé sem compromisso. É uma fé morta. A pessoa passa a vida inteira dela, uma vida religiosa. Aparentemente ela tem uma fé, mas é uma fé morta. Se a gente sair na rua e perguntar quem crê em Jesus, tem um monte de gente que vai dizer: eu creio com todo o meu coração, eu tenho uma fé tão grande em Jesus. Lê a Bíblia? Não. Obedece a Bíblia? Não. É uma fé morta. Não vai produzir nada. E quando eu falo não vai produzir nada, é nada aqui espiritualmente e é nada na eternidade também. Porque Jesus disse para aqueles que continuavam no pecado: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não conheço vocês. Vocês viveram uma fé morta. Vocês viveram uma fé que não refletiu em nada na vida de vocês. Eu não conheço vocês. Não sei quem vocês são. Então nós temos que tomar cuidado.
Jesus ensina algo, e eu quero falar sobre duas coisas básicas e importantes da nossa fé. Porque às vezes a gente pensa na fé só para milagre, só para coisas extraordinárias. Não, a fé é para a nossa salvação, a fé é para a nossa vida espiritual, a fé é para o nosso dia a dia. São João 8,32, olha o que Jesus diz. O versículo é que todo mundo conhece. Está bem famoso, São João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas olha o que Jesus diz no 31, ele está falando para os seus discípulos. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes aonde? Na minha palavra. Não é permanecer de decorar, é permanecer de saber e de viver a palavra de Deus. E muitas vezes tem pessoa que sabe de cor, mas não vive nada, não adianta. É um praticar, é um viver a palavra do Senhor. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Vamos para São João capítulo 17. Versículo 17. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós sabemos que a verdade é Jesus. Mas como é que nós vamos ter acesso à verdade? São João 17, Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Essa é a verdade. A verdade é Jesus, mas Jesus está manifesto, está revelado aonde? Na sua palavra. Eu conheço a palavra, e a palavra, conheço a verdade, que é a palavra, e a palavra me liberta. Transforma a minha vida. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu sou livre do pecado, do engano, de Satanás, das trevas. Quando eu vou para a palavra de Deus, eu conheço a Deus. Ele é luz, o diabo é trevas. O diabo aprisiona, escraviza. A palavra de Deus vai nos dizer, o apóstolo Paulo diz que nós somos escravos daquele a quem nós nos oferecemos para obedecer. Romanos diz isso. Nós estudamos na quinta-feira. Se eu me ofereço para pecar, eu vou me tornar escravo do pecado. A palavra de Deus diz isso. Quando eu peco, o pecado não é uma coisa simples. O pecado não é uma coisinha, nada demais. Depois eu me acerto, depois eu peço perdão. Não, o pecado, ele escraviza, ele gera a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado vai trazer uma consequência. O pecado vai trazer um prejuízo. O pecado tem um preço, e o preço do pecado é alto, é preço de sangue, é preço de vida. Então, quando eu conheço a verdade me liberta do poder do pecado. Quando, a partir do momento que eu conheço o Senhor Jesus Cristo, eu posso escolher se eu vou pecar ou não. Porque quem está escravizado pelo pecado, ele não tem escolha. O pecado escraviza. Quantos de nós conhecemos pessoas que são escravos do pecado? A gente sabe que a pessoa está escrava porque a pessoa não domina mais ela, o pecado que toma conta dela. Isso pode ser através do álcool, isso pode ser através das drogas, isso pode ser através da prostituição, isso pode ser através da pornografia. O pecado escraviza a pessoa, pode ser da mentira. Tem pessoa que não consegue viver sem a mentira. Tudo que ela fala tem mentira, ela não consegue ser verdadeira. Tudo que ela vai falar tem mentira. Ela não tem necessidade de mentir, mas ela mente. Porque o pecado, a mentira se tornou senhor da vida dela. E só quem tem poder de quebrar o poder do pecado é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! Só Jesus quebra o poder do pecado. Só Jesus é que tem poder de romper, de nos fazer livres.
Porque a palavra de Deus, vamos voltar para o capítulo 6 do Evangelho de João. A palavra de Deus é viva. Ela não é como um livro. Você pode ler vários livros na sua vida, mas eles nunca vão ser iguais à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma palavra viva. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Jesus diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Quando você vai para a Bíblia, quando você lê a Bíblia e quando você aplica a Bíblia na sua palavra, o que você está recebendo de Deus? Espírito e vida. Mas se você não obedecer, o que vai acontecer? O que diz aqui Jesus? A carne faz o quê? Para nada aproveita. Aquele dia que você, em vez de orar, em vez de ler a Bíblia, em vez de vir para a igreja, você falou: não, hoje não, hoje eu estou muito cansado, ou hoje eu não estou afim, ou hoje... Você obedeceu a sua carne. Qual o proveito que você tirou daí? Nada. Hoje, bem no horário de eu ler a Bíblia, tem um jogo de futebol. Nossa, é final de campeonato, eu vou assistir. Qual o proveito que vai vir para mim disso? Nada. É uma série, é o capítulo final da temporada, ou é o capítulo final de uma série. Não, hoje eu não vou na igreja, porque senão eu vou perder. Que proveito que eu vou tirar daí? Nada. Nada. A carne para nada aproveita. Quer dizer, Jesus está falando isso espiritualmente. Você vai satisfazer a sua carne ali, você vai ter uma sensação da carne, uma sensação carnal boa, que logo vai passar, porque as coisas da carne elas não permanecem. Aquilo que permanece é aquilo que vem do Espírito de Deus, é aquilo que vem de Deus. Então, quando você decide obedecer à sua carne, você não vai tirar nada que se aproveita. Mas quando você decide obedecer a Deus, à palavra de Deus, você recebe Espírito e vida. Espírito e vida de Deus vem da parte de Deus sobre você. Você está entendendo que você tem que ler a palavra de Deus? Você está entendendo que você tem que colocar em prática a palavra de Deus? Por quê? Porque senão a sua fé vai ser uma fé morta. O seu relacionamento com Deus vai ser um relacionamento morto. Mas quando você aplica a palavra de Deus na sua vida, você começa a quebrar barreiras. Não você, mas o Espírito Santo de Deus vai quebrando cadeias, vai quebrando grilhões, vai destruindo as fortalezas de Satanás, vai destruindo o poder do pecado, do inferno e da morte, vai te tornando livre, aleluia, para você viver para Deus, para você fazer as coisas que agradam a Deus. Você vai sendo vivificado, você vai sendo cheio do Espírito Santo de Deus, mas você tem que ler, mas você tem que aplicar na sua vida, porque se você decidir obedecer à sua carne, não vai sair nada que aproveita para você. E quantas pessoas hoje não têm força para ler a Bíblia, não têm força para fazer aquilo que está escrito na palavra, porque estão se alimentando das coisas da carne, e as coisas da carne não têm nada que aproveita. Nenhum benefício vai sair daquilo que você fizer para você mesmo, para satisfazer a sua carne. Você vai ter aquele prazer momentâneo que é muito pequeno, não se compara com as coisas de Deus, é muito passageiro. Mas se você tomar uma atitude na sua vida, isso é você que tem que fazer. Eu posso pregar, eu posso ensinar, mas se você não colocar em prática, não adianta nada. Se você ouvir o que eu estou pregando, se você souber o que eu estou pregando, mas se você não tomar nenhuma atitude na sua vida, não adianta nada. E quantas pessoas estão assim, estão anos na igreja, muito tempo na igreja, ouve, e não muda nada, não muda um centímetro, não muda uma vírgula, a vida continua do mesmo jeito. Aí a culpa é de Deus. Não, acho que Deus não, sei lá, Deus não vai fazer nada na minha vida, acho que eu perdi meu tempo indo na igreja. A culpa é de Deus. Não, a culpa não é de Deus. A culpa está naquele que não aplica a palavra de Deus, naquele que não crê no Senhor Jesus Cristo, naquele que não vive a sua palavra, que não vive os seus ensinamentos. Jesus é bem claro, quando ele está terminando o Sermão da Montanha, ele fala a diferença entre aquele que ouve e pratica, e aquele que ouve e não pratica.
E o final está onde? O resultado está onde? No final. Um final de tragédia, um final de destruição, um final de ruína, ou um final de bênção. Aí é que está a diferença. Porque aquele que sabe, mas não aplica, um determinado momento da sua história, a casa vai cair, vai ruir, e vai ser grande a sua ruína. Mas se eu passar a aplicar, se eu passar a viver, se eu tomar atitude de fé, se a minha fé for uma fé viva, uma fé verdadeira, que eu ouço, eu aprendo, eu pratico, ouço, aprendo e pratico, ouço, aprendo e pratico, só estou sendo transformado dia a dia, como a palavra de Deus diz. Estou edificado numa rocha. Pode vir o que vier, não me coloca no chão. Não me derruba, não me faz tornar atrás. Quantas pessoas desviadas, quantas pessoas se afastando dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque não consegue resistir no dia mau. Jesus disse, vai vir a tempestade, vai vir o vento, vai vir o rio, vai vir, vai dar com ímpeto, mas aquele que está edificado na rocha não vai se abalar, porque Jesus sustenta, mas aquele que não está edificado na rocha, aquele que está vivendo uma fé morta, vai cair, vai ruir, vai sair dos caminhos do Senhor, vai ter uma boca blasfema, não vai querer mais saber das coisas de Deus, porque não está edificado na rocha. É um evangelho que não está baseado numa fé viva, mas está baseado numa fé morta, sem atitudes, sem transformação. A palavra de Deus é importantíssima, e junto com a palavra de Deus, a oração, 1 Coríntios capítulo 14. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Primeira Coríntios 14, versículo 15. Até para orar, a gente tem que orar da maneira correta. Paulo fala assim, que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Paulo está falando que até para a gente orar, a gente tem que ter sabedoria. E para a gente cantar, a gente tem que ter sabedoria. Tem hinos que falam coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas se você não conhece a palavra de Deus, você vai cantar. Se você não tiver o entendimento da palavra de Deus, você vai orar, e a sua oração vai ser uma oração que Deus não vai responder. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando aquilo que está escrito na palavra, não estou inventando nada. Quer ver? Vamos lá para Tiago. Volta para Tiago, só que agora capítulo 4. Versículos 2 e 3, olha o que o apóstolo Tiago fala aqui. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago está falando tipo de oração que Deus não responde. Quando a gente pede mal, quando a gente pede somente para gastar nos nossos deleites. É o tipo de oração que Deus não vai responder. Deus não vai responder oração para você gastar nos seus deleites. A Bíblia ensina que Deus concede coisas para nós, mas no Salmo 37 ele traz um princípio: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Agrada, primeiro eu tenho que agradar o Senhor, primeiro eu tenho que viver para o Senhor. E aí eu posso ficar tranquilo, Deus vai sondar o meu coração, Deus vai ver qual é o meu desejo, e Deus vai corresponder ao meu desejo, desde que aquele meu desejo não venha me prejudicar na minha caminhada com Ele. Deus pode te dar tudo o que você quer? Não, Deus não pode dar tudo o que você quer. Deus pode te dar tudo o que você pede? Não, Deus não pode te dar tudo o que você pede. Se você é pai, você é mãe, você entende isso. Você não pode.
Um pai que faz tudo o que o filho quer, não está cumprindo o seu papel de pai. Uma mãe que faz tudo o que o filho quer, não está cumprindo o seu papel de mãe. Porque você tem que educar a criança, e você vai educar como? Dizendo não. Mostrando que a vida não é todo mundo se curvando à vontade da criança. Se você fizer isso, você pode perguntar para qualquer psicólogo, você está fazendo mal para o seu filho. Essa semana eu vi algo, um psicólogo falando, eu fiquei assim tão admirado, até comentei com as irmãs na quinta-feira no estudo. O psicólogo falou que a criança até 2 anos, ela não pode usar celular, de jeito nenhum, nem cristão ele não era. Ele falou, uma criança com menos de 2 anos, se você der o celular para ela, ela vai se tornar ansiosa. Ele falou isso para o resto da vida. Não é coisa assim não, ansiosa, depressiva. Aí ele foi falando uma série de coisas, eu me assustei com aquilo. Voltei o vídeo e assisti umas 3 vezes para ver. Será que eu estou entendendo direito o que ele está falando? Ele falou, não, a criança até 2 anos de idade não pode ter contato com o celular, porque isso vai refletir lá na fase adulta dela, na adolescência dela. A criança que fica com o celular vai ser ansiosa, não vai ter paciência, porque no celular o que acontece? Você já viu criança no celular? Vê um pouquinho, não gostou, muda. Vê um pouquinho, não gostou, muda. Vê um pouquinho, não gostou, muda. Vê um pouquinho, agradou, assiste. Volta, assiste de novo. A vida não é assim. A vida é feita de mais frustrações e mais não do que sim. Ele falou, por isso que a criança, se você fica entregue ao celular, ela vai ter problema de desenvolvimento, vai se tornar ansiosa, vai se tornar depressiva. Porque você chega numa situação na sua vida, não dá para você fazer assim e muda a situação. Vamos para a próxima situação. Vivi uma coisa boa. Opa, quero viver de novo. Não é assim a vida. Não é assim. Então a gente tem, quando olha para a palavra de Deus, aqui a gente vê, a gente quando pedir, a gente quando orar, até nisso a gente tem que ter uma sabedoria, uma instrução. E da onde vem a nossa sabedoria e instrução? Da palavra de Deus. Você vai ver vários exemplos de pessoas que quando vão orar em cima da palavra de Deus. Lembra, Senhor, do que está escrito. Lembra, Senhor, do que a Tua palavra diz. Essa é a maneira correta da gente orar. Quando a gente ora em cima da palavra de Deus. Quando a gente ora de acordo com a palavra de Deus. Porque senão Deus não vai responder a oração. Vai ser uma oração que vai estar sem resposta. E quanta gente ora e tem uma vida frustrada porque ora, nada acontece, não tem nenhuma resposta de oração. Mas por quê? Muitas vezes é porque está pedindo mal. E Deus não responde essa oração. Então nós temos que orar com entendimento. Filipenses 4:6, olha, nos ensina a orar da maneira correta, o apóstolo Paulo, vamos lá. Filipenses 4:6. Ele diz aqui, não estejais inquietos por coisa alguma. Algumas versões dizem, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você está aflito, você está agoniado? Vai orar. Vai orar. Conta para Deus o que está acontecendo. Senhor, eu estou aflito, estou angustiado, estou aqui, Senhor, olha, Senhor, me ajuda, eu preciso agora de sabedoria. Diante dessa situação, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Senhor, me ajuda. Os Salmos é a coisa mais preciosa para a gente entender o coração humano. Nos Salmos você vai encontrar Davi vivendo e os salmistas vivendo. Eu falo de Davi mais porque Davi escreveu a maioria dos Salmos, mas não foi só ele não. Mas você vai encontrar ali Salmo, se você ler o livro de Salmos, você vai encontrar
Cada dia da sua vida você vai estar vivendo uma situação, você vai encontrar praticamente um paralelo no livro de Salmos. Você vai encontrar Davi ali aflito, angustiado, triste, agoniado. O Salmo 13, então, é um salmo assim que várias vezes eu já vivi aquilo que Davi fala no Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando tu vais te esquecer de mim? Até quando o Senhor vai virar o rosto para mim e não vai ouvir a minha oração? Eu clamo, clamo, clamo e o Senhor ignora a minha oração. O Senhor ignora a minha pessoa. Até quando, Senhor? Quantas vezes eu já me vi assim? Mas termina assim o salmo? Não. Lá no final, Davi começa a ministrar para ele mesmo. Mas eu espero no Senhor. Mas a minha alma espera em Deus. Mas eu vou confiar no Senhor. Então, para cada situação da nossa vida, nós vamos encontrar uma resposta na palavra de Deus. E aqui ele fala, não esteja inquieto por nada. Que alguma coisa está te afligindo, vai orar, vai falar com Deus. Alguma coisa está te entristecendo, vai orar, vai falar com Deus. Tem alguma coisa na tua vida que você precisa resolver, vai falar com Deus. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ação de graças. Porque a Bíblia diz, em tudo dai graças. A oração é algo, irmão, que quando você é o Salmo 13, você entra agoniado, você entra angustiado, você entra abatido, você entra ali atribulado, mas quando você sai diferente. Você sai fortalecido, você sai renovado. É aquilo que está escrito no versículo 7. A paz de Deus que excede a todo entendimento, ela vem, inunda o teu ser, ela guarda o teu coração. E por que ela excede a todo entendimento? Porque não tem uma explicação lógica. Porque não tem uma explicação humana, é algo sobrenatural de Deus, daí você entende, porque Paulo e Silas estão louvando e adorando ao Senhor, mesmo depois de ter sido açoitado, mesmo depois de ter sido machucado, mesmo depois de ter sido colocado no cárcere interior, o pé preso no tronco, tem uma paz que excede a todo entendimento, está dominando o coração de Paulo e Silas, porque eles estão vivendo isso aqui. Estão vivendo o que Paulo está ensinando, aleluia! Quando nós temos a nossa fé viva em Deus, Deus cumpre todas as suas promessas nas nossas vidas. Vamos lá para Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, o quinto livro da Bíblia. Moisés está falando aqui não da sua mente, nem do seu coração, mas pelo Espírito Santo de Deus. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. O que isso quer dizer? Que é condicional. Eu tenho que fazer alguma coisa para me receber. Se eu não fizer nada, não vai acontecer na minha vida. Será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, e guardar aqui é fazer, é obedecer, é viver. Pastor, por que o senhor leu esse texto? Porque 99,9% das nossas orações são motivadas porque a gente está precisando de alguma coisa. 99,9% das nossas orações são motivadas porque a gente está precisando de uma bênção de Deus. E a palavra de Deus nos dá um princípio aqui,
No verso 2, primeiro eu ouço e obedeço, eu vivo. Verso 2, diz que as bênçãos vão vir atrás de mim. Só que a gente faz ao contrário. A gente não ouve, não obedece e não vive. E passa a vida inteira correndo atrás da bênção. Igual o cachorro corre atrás do rabo, né? Por quê? Porque a gente não presta atenção naquilo que está na palavra de Deus. Porque a nossa carne não quer fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque a nossa natureza não quer se submeter à palavra de Deus. Porque a nossa natureza quer as coisas assim, ó. A gente tem mais facilidade de acreditar numa varinha mágica, num gênio da lâmpada, do que no Evangelho. Porque a varinha mágica, o gênio da lâmpada, concede as coisas só meramente o desejo. Eu quero. Plim, eu desejo. Plim. Mas quando Deus fala conosco, Deus está falando que primeiro nós temos que ter atitudes. Primeiro nós temos que ter vida. Primeiro nós temos que ter obediência. Primeiro nós temos que ter submissão. Mas se a gente prestar atenção no que Deus está falando, Deus está prometendo bênçãos abundantes e sem medida. Deleita-te no Senhor e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Agrada-te do Senhor. Olha, se você fizer aquilo que eu estou te falando, se você viver da maneira que eu estou te falando, eu vou fazer as bênçãos vir atrás de você e te alcançar. Os benefícios vão vir até você. A bênção do Senhor vai entrar. Vai chegar o socorro de Deus na tua vida. O milagre de Deus vai vir até você. Eu me lembro da viúva da Sarepta de Sidom. Ela foi atrás de Elias, ou Deus mandou Elias na casa dela? Ela que saiu da casa dela, pegou o filho dela, falou, meu filho, se nós ficar aqui, nós vamos morrer. Vamos numa jornada agora de vida ou morte. Vamos sair de Tiro e Sidom, vamos peregrinar pelas terras de Israel. Vamos em busca do profeta Elias. Porque se a gente encontrar o profeta Elias, o milagre vai acontecer na nossa vida. Foi assim? Não. E por que não foi assim? Porque Deus enxergou a fé daquela mulher. Quem disse isso? Jesus. Nos dias do profeta Elias existia muitas viúvas na terra de Israel, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma estrangeira, a Sarepta de Sidom. E por que Deus enviou Elias na casa daquela mulher? E não mandou na casa de nenhuma outra viúva em Israel? Porque Deus sabia que as viúvas de Israel não tinham coragem de fazer o que aquela mulher fez. Pegar primeiro, antes dela e do filho, e entregar na mão do profeta. Não é todo mundo que tem coragem de tomar atitudes de fé. Essa foi uma atitude de fé. Porque ela recebeu a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, vai e faz como disseste, mas primeiro traze cá para mim um pedaço de pão. Porque assim diz o Senhor, da panela a farinha não vai acabar e da vasilha o azeite não vai faltar. Ela recebeu a palavra e aí ela fez o quê? Tomou uma atitude de fé em cima da palavra. Ela foi, diz a palavra, e fez conforme a palavra do profeta. Conforme a palavra do profeta que estava ali falando em nome de Deus. E o que aconteceu? O milagre. Então Deus está olhando para mim e para a tua vida. E Deus sabe. Não aquilo que eu falo, Ele sabe aquilo que eu tenho coragem de fazer. Porque falar é fácil. Fazer que são outros 500. Deus sabe. Deus sabe aquilo que a gente faz e aquilo que a gente não faz. Muitos leprosos havia em Israel nos dias do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã ou Ciro, comandante do exército do rei da Síria.
que tinha vencido Israel, derrotado Israel na guerra. E durante essa campanha que ele venceu Israel, o que ele fez? Ele levou cativo uma menina de Israel e colocou ela como escrava dentro da sua casa. Mas quando ele ouviu a palavra lá em Israel, tem um profeta de um Deus diferente, que pode curar. Ele correu no rei da Síria e falou: olha, a menina falou que lá tem um Deus grande, que esses deuses daqui da Síria não estão me curando não. Mas lá em Israel tem um Deus grande que pode me curar. O rei fez uma carta, enviou e ele foi. E ele se humilhou e ele fez aquilo que o profeta falou. A princípio ele relutou. Os irmãos lembram que ele ficou com raiva de Eliseu, que Eliseu não saiu, não cumprimentou ele, não fez a oração do jeito que ele queria, não estendeu a mão sobre o corpo dele do jeito que ele imaginou. Ele ficou bravo, mas quando alguém lá do seu servo disse: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, tu não faria, né? Quanto mais obedecendo. Então ele vai, desce ao Rio Jordão e ele faz aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, e ele recebe um milagre na vida dele. Porque ele se humilhou, aleluia, porque ele foi lá, porque ele tomou os 7 banhos. A gente tem que aprender a nos humilharmos. A Bíblia diz assim: humilhai-vos sob a potente mão de Deus, porque Ele a seu tempo vos exaltará. Se submeta à palavra de Deus, obedeça à palavra de Deus. Se a palavra de Deus está mandando não mentir, não mente. Se a palavra de Deus está mandando não roubar, não rouba. Se a palavra de Deus está mandando não adulterar, não adultera. O que a palavra de Deus mostrar para você, você faz. Se você tem que ler a Bíblia, leia a Bíblia. Se você tem que orar, ore. Daniel orava 3 vezes ao dia. Isso prejudicou Daniel? De alguma maneira foi um prejuízo na vida de Daniel? Não. Daniel viveu coisas espetaculares, porque Daniel orava, porque Daniel lia a palavra do Senhor. Ele fala lá, olha, lendo o livro do profeta Jeremias, eu entendi que o número dos anos nos quais nós vamos ficar no cativeiro é de 70 anos. Daniel está lendo a palavra. Ele está se meditando, ele está se debruçando sobre a palavra de Deus. Se você for gastar tempo do seu dia lendo a palavra de Deus e orando, tenho certeza que a sua vida começa a mudar da água para o vinho. Então a gente tem que aprender que a fé sem obras é morta. Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, mas se eu não leio não adianta nada. Eu sei que eu tenho que orar, mas eu não oro, não adianta nada. Fé morta. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus não quer que a gente tenha uma fé morta. Deus quer que a gente tenha uma fé viva. Porque a palavra de Deus diz que Ele tem prazer em nos abençoar. Mais do que você desejar uma bênção, a palavra de Deus diz que Deus tem prazer em abençoar a sua vida. Só que Deus não vai transgredir nenhum mandamento. Deus não vai passar por cima de nada do que está escrito na palavra dele para te abençoar. Por isso ali Deuteronômio diz, olha, você tem que ouvir, você tem que fazer exatamente o que está na Bíblia. Não tem jeitinho brasileiro com Deus. Não tem esquema com Deus. É fazer exatamente o que está na sua palavra. Não basta conhecer, tem que fazer. Não basta ter anos que você sabe das coisas, mas se você não toma atitudes, nada vai mudar na sua vida. Deus quer que você viva em novidade de vida. Deus quer cumprir aquilo que está escrito em Deuteronômio 28 sobre a tua vida. As bênçãos virão e te alcançarão. Deus quer cumprir sobre você o que está escrito no Salmo 37. Agrada-te do Senhor, Ele vai sondar o teu coração, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Mas o teu coração tem que estar de acordo com a palavra. Não pode ter no teu coração nenhum desejo pecaminoso. Esse Deus não vai satisfazer. Nenhum desejo que te afaste da presença de Deus, porque esse também Deus não vai conceder. Vão ser desejos que vão de acordo com a palavra de Deus e que vão te levar mais perto de Deus. Mas para você sonhar as coisas de Deus, você tem que se alimentar da palavra de Deus.
Você tem que se alimentar das promessas de Deus. Aí o teu coração vai começar a desejar as coisas que edificam, as coisas que te aproximam de Deus. Deus vai agir na tua vida e vai te fazer viver coisas espetaculares e sobrenaturais. Deus tem prazer em abençoar a nossa vida. Deus tem prazer em fazer a diferença na nossa vida. Deus tem prazer em restaurar vidas destruídas. Como diz na sua palavra, erguer do monturo, erguer do pó e fazer-se assentar com os príncipes do povo. Deus tem prazer, foi isso que ele fez com Davi. Ele ergueu do pó, ele ergueu do monturo. Alguém que ninguém dava nada, alguém que ninguém acreditava. Mas ele ergueu do pó, do monturo, aleluia. Foi assim que ele fez na vida de José no Egito. Ele ergueu do pó, ele ergueu do monturo. É assim que ele faz na nossa vida. Mas nós temos que viver de uma maneira que agrada a ele. José, onde quer que ele estava lá no Egito, você vai ver que o Senhor estava com ele. Deus não anda com quem anda errado. Deus não anda com quem é infiel. Se Deus estava andando com José porque José era fiel, porque José era temente ao Senhor. Você quer andar com Deus? Seja fiel, seja temente, seja obediente, e aí Deus vai andar contigo. Davi, o Senhor declara, o Senhor dá testemunho de Davi: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer e vai cumprir toda a minha vontade. Que testemunho maravilhoso de Deus. Vai dizer: pastor, Davi nunca errou. Errou, pecou, transgrediu, porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Mas quando Davi peca, quando Davi erra, ele se arrepende, e Deus não abandona aquele que se arrepende, aquele que se humilha perante ele. Deus não está exigindo perfeição de nós, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que em algum momento nós vamos tropeçar, nós vamos errar. Mas a palavra de Deus diz que o justo, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor, com a sua mão, aleluia, o sustenta e o coloca de pé. Arrependimento faz parte da nossa vida cotidiana. Arrependimento, eu errei, Senhor, me perdoa. Arrependimento e conversão: Senhor, eu não quero mais fazer isso, não quero mais cair nesse pecado, eu não quero ser escravo desse pecado, eu quero uma nova vida. Com certeza Deus vai te dar vitória. Existem coisas que no momento Ele tira da nossa vida, e tem coisas que nós vamos ter que lutar. Vamos ter que lutar contra aquilo. Foi isso que Judas não entendeu. Judas não lutou contra a sua ganância. E apesar de andar 3 anos e meio com Jesus, a ganância venceu e ele se perdeu. Por outro lado, nós vemos o apóstolo Paulo falando de um espinho na carne que o perseguia. E ele ora por 3 vezes, ele pede que o Senhor retire aquele espinho. A gente não sabe, alguns dizem uma coisa, alguns dizem que é uma enfermidade, alguns dizem outra coisa, que era alguém que perseguia ele, que fica onde ele passava pregando, depois essa pessoa vinha atrás, caluniando ele e tentando afastar as pessoas da fé. Eu sei de uma coisa, o Senhor falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo passou a sua vida lutando contra aquele espinho na carne. Mas o espinho na carne não triunfou sobre Paulo. Davi não terminou seus dias na iniquidade. Terminou seus dias na fidelidade. Ele pecou, ele errou, ele transgrediu, mas ele se arrependeu e ele mudou de vida. É assim que nós agradamos a Deus. É assim que Deus quer agir na nossa vida. Todos os dias nós temos que ir à palavra de Deus. Todos os dias nós temos que ir à oração.
E a todo momento nós temos que estar em comunhão com Deus. As nossas atitudes são aquilo que agrada a Deus. Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Jesus não está falando isso só em relação aos outros, porque a gente usa isso para olhar para a vida dos outros. Mas Jesus também está dizendo: olha para você mesmo. Pelo teu fruto eu te conheço. E pelo teu fruto você se conhece. Que fruto você está gerando? Qual é o fruto das tuas atitudes? Qual é o fruto das tuas ações? Quem é que está sendo o Senhor da sua vida? Quem é que está governando a tua vida? É o pecado? É a carne? Ou sou eu? Se você... não vou ler a Bíblia não, porque eu não estou com vontade. Não vou orar não, porque agora eu estou cansado. Jesus não está sendo o Senhor da tua vida. A tua carne está falando mais alto, a tua carne está reinando na tua vida. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que mortificar a nossa carne e as obras da carne. Eu vou ler a Bíblia não porque eu estou com vontade, não porque eu senti um desejo, eu vou ler porque eu sei que eu preciso ler. Eu vou orar. Mesmo que eu... agora... Não, eu vou orar porque eu sei que eu preciso orar. Eu vou buscar a Deus porque eu sei que... eu gosto tanto de fazer isso, mas eu não vou fazer mais. Porque eu sei que isso não agrada a Deus. Eu não quero fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas minha carne gosta tanto, mas não tem problema. Não, tem problema sim. Não agrada a Deus, eu não quero nada que não agrade a Deus na minha vida. Esses são os frutos, são as obras que Tiago fala, que tem que estar associado com a nossa fé. Para que a nossa fé seja uma fé viva, uma fé dinâmica, eficaz, que vai produzir um fruto de salvação na nossa vida. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Fé sem obras é morta. Que a gente possa entender e gravar isso no nosso coração. O Senhor nos ajuda, sozinhos nós não conseguimos. Nenhum de nós consegue, Pai. É somente com o Senhor. É somente com o Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, Pai. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. E nós possamos crescer cada dia nesta fé e na graça e no conhecimento do Senhor, Pai, nós te pedimos.